Eu vou falar um pouquinho hoje sobre candidaturas de sucesso para mestrado e doutorado com a Purdue University, porque é na universidade que eu estou estudando, é onde eu apliquei, é onde eu sei o processo completo. Hoje a sessão vai ser basicamente assim, eu vou me apresentar, falar um pouquinho da Purdue, depois eu vou dar a palavra para a Bruna, que é a aluna de mestrado da UFSC, que me ajudou a organizar a sessão. E depois eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa sessão, né? O porquê que eu estou falando aqui para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o processo de admissão, sobre as provas, sobre os materiais que você vai necessitar. E se você tiver dúvidas sobre o que está acontecendo, se você tiver dúvidas sobre os slides, porque os slides vão estar em inglês, algumas coisas, pode levantar, usar o botãozinho de levantar a mão e fazer perguntas. Se preferir, também pode colocar a pergunta no chat, a Bruna vai me ajudar a monitorar as perguntas no chat, e no final da apresentação eu vou ficar à disposição de todo mundo para responder perguntas tanto em português quanto em inglês, se você se sentir mais confortável com o inglês. Muito bem-vindos, muito obrigada. Vamos seguir agora com a minha apresentação. Sobre mim, né? Afinal, quem sou eu? Quem é essa menina que está aqui falando para vocês? Meu nome é Juliana Expor Pereira. Eu sou nascida e criada em Florianópolis, Santa Catarina. Eu passei no vestibular da UFSC, na verdade, no segundo ano, no segundo grau, mas em função de trabalhos e tudo mais, eu nunca me formei na UFSC. Eu me formei, essa primeira foto. Vocês conseguem ver a minha seta ou não? Tá, então vocês conseguem ver a minha primeira foto, foi a primeira graduação, que eu me formei em jornalismo. Na verdade, eu sou jornalista de formação, essa foi a minha primeira faculdade. Depois eu decidi que não era exatamente aquilo que eu estava buscando e eu entrei na engenharia civil. Durante a minha graduação na engenharia civil, eu também fiz 6 meses de inglês intensivo no Canadá. Fiz pelo programa Ciências Sem Fronteiras 1 ano da graduação sanduíche na Holanda, e durante esse período eu também fiz um projeto especial na Espanha com a Universidade de Cádiz. Aqui a foto da Rasey University of Applied Science, que foi a universidade que eu estudei na Holanda, e depois eu vim para os Estados Unidos, para a Purdue University, para fazer o meu mestrado e doutorado aqui na Purdue. E a última foto também já eu com os 2 diplomas de jornalismo, jornalismo e engenharia civil, e aqui também os 3 diplomas já com o diploma do mestrado, e agora eu sigo rumo ao doutorado. E também tem essa foto, que foi uma experiência muito interessante que eu tive aqui ano passado. Eu fiz um summer internship na Superior Construction, na Flórida, e foi muito interessante eu poder colocar todos os meus conhecimentos teóricos aplicados na prática. Então, foi bem divertido. Vamos seguir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Purdue Life, né? Porque todo mundo tem curiosidade como é que é morar no exterior, como é que é estudar na Purdue. Então, realmente, eu vim para cá eu vim para cá, na verdade, eu fui aceita diretamente para o meu doutorado, mas eu peguei o meu Master's on the way, né, como a gente fala aqui, porque como eu não tinha mestrado, eu tinha que fazer todos os créditos para pegar o doutorado, então eu peguei o meu Master's on the way. Então, algumas fotos aqui só para vocês terem um pouquinho de conhecimento. Eu com a minha Purdue Latina T-shirt no Bowen Laboratory, que é um laboratório de grande escala, onde eu fiz testes de instalação de estacas. Aqui um pouquinho de divertimento, porque né, nem tudo na vida é só estudo. Aqui a Purdue é muito forte nos jogos, ela faz parte do Big Ten, que são as grandes universidades, né? Então, assistir os jogos, isso aqui é um estádio aqui dentro da universidade, é muito divertido. Eu também faço parte do Women Engineering, atualmente eu estou trabalhando para Purdue University Women Engineering Department, que é o departamento de mulheres na engenharia, que é inclusive o escritório que eu estou aqui hoje. Aqui também é uma foto com a minha turma, essa foi a minha turma do mestrado, foi uma das últimas disciplinas que eu fiz. Obviamente, foto de estudo, porque tem muita diversão, mas também tem muita relação, né? Então, a gente estuda muito aqui. Essa foto foi com o pessoal da minha turma do doutorado, alguns deles já formaram. Eu tenho aqui a Dr. Ganju, Dr. Han, Dr. Tovar, e alguns amigos que continuam na labuta aqui como eu também, que estão ainda no doutorado, e esse foi um jantar que teve palestrantes. Aqui na Purdue a gente tem palestrantes do mundo inteiro. Se eu não me engano, esse jantar a gente teve uma palestra com um engenheiro civil que corrigiu a Torre de Pisa.
E aí, depois da palestra dele, a gente tem esses jantares oficiais, que são eventos muito legais. Essa última foto é uma foto eu trabalhando no laboratório de computação, e é incrível porque parece que está todo mundo trabalhando normalmente, você vê um laboratório cheio de gente, né? Mas eu lembro que essa foto foi tirada, acho que era umas 5 da manhã, estava todo mundo desesperado, final de semestre, trabalhando enlouquecidamente. E essa foto também é no Bowen Laboratory, são o laboratório de experimento de grandes escalas. Mais um pouquinho de Purdue Life, os jogos, como eu falei, são muito divertidos. A Purdue tem também uma academia que é simplesmente monstruosa, são 5 andares, tem todos os tipos de esporte que você pode imaginar. Aqui, por exemplo, eu estava numa parede de escalada com a minha turma. Esse aqui na verdade, não são meus alunos, mas é uma turminha que eu supervisionava dos undergrads, que é do URMC, University Residence Multicultural Connections, que também foi um trabalho que eu tive aqui na Purdue. Nós também temos a Brasa Purdue, que é uma associação de alunos brasileiros aqui na universidade. Aqui foi também um jogo muito divertido de boliche com a minha mãe, que eu falo que é a minha mãe brasileira, e a minha mãe americana, que também super querida, meio que me auxilia muito aqui na cidade. E a Purdue, debaixo de neve, né? E, claro, o nosso famoso Neil Armstrong, que é o primeiro homem que pisou na Lua, que é, na verdade, ex-aluno da Purdue. Né? Aqui na Purdue nós temos várias pessoas importantes e famosas. E agora eu vou passar a bola para minha amiga Bruna, que me auxiliou a fazer essa sessão. Oi, gente. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Dá para me ouvir? Beleza? Boa tarde, eu sou a Bruna. Eu sou atualmente aluna de mestrado da UFSC na Engenharia de Produção. Eu estudo logística, estou indo para a área de last mile e sustentabilidade também. Mas eu conheci a Ju lá na Unisul, na minha primeira semana de aula, e ela foi uma pessoa que com certeza me incentivou muito a estudar, a buscar pesquisa, a tentar estudar fora do país. E eu vou começar compartilhando um pouquinho aqui da minha história, da minha jornada desde o início da faculdade, um pouquinho depois, um pouco da minha experiência quando estive na Purdue. Bom, eu comecei a minha graduação em engenharia de produção em 2013, e logo eu conheci a Ju, e a Ju ela falou para eu ir buscando projeto de pesquisa, projeto de extensão, estágios. Então, ao longo da graduação, aqui a foto à esquerda é a minha apresentação do meu primeiro projeto de pesquisa na área de química, que foi basicamente uma das minhas primeiras oportunidades que eu tive na vida, que uma das professoras de química, ela me ofereceu um estágio, e aí eu consegui um estágio no laboratório, depois ela me ofereceu um projeto de pesquisa, e ali foi meu primeiro contato com a pesquisa, e vendo esse mundo que poderia ter no exterior, já comecei a alimentar um pouco o sonho de ir para fora do país. Também fiz projeto de extensão com 7 professoras, algumas colegas também. Também é bem importante para a minha formação, porque é um pouco mais diferente do projeto de pesquisa. Ao lado, ali no canto superior direito, nós temos a minha primeira visita técnica na área de logística. Meu primeiro contato com a logística foi em 2015, essa visita no Porto de Itajaí. Naquela época eu não fazia ideia de que eu iria trabalhar com logística. Que 5 anos atrás não passava pela minha cabeça, mas estudar logística, mas já passava pela minha cabeça, sim, fazer um mestrado na UFSC, estudar fora, e todos esses sonhos que a gente pode ter. Então, em 2018, né, no caso, peguei o meu diploma na volta da Purdue, terminei a graduação, fui para a Purdue. Quando eu voltei, eu formei em gabinete, né, então acabei não fazendo festa, porque eu estava na Purdue na época da festa de formatura, então acabei conseguindo formar ali 2018, 2019, e aqui tem algumas fotos mostrando que eu sempre fui apaixonada por visitas técnicas, sempre estudei bastante, virei várias madrugadas, mas entre 2019 e 2020 eu posso dizer que foram 3 trimestres, no caso, da UFSC, em que eu estive como aluna de disciplina isolada, para que eu pudesse ingressar no mestrado do PPGEP, que a gente chama, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Então, eu acabei cursando 3 disciplinas, uma por trimestre, antes de fazer a minha submissão, a minha aplicação à UFSC, e junto a isso eu também iniciei a minha MBA em Gestão de Obras e Projetos, que é parte da construção civil. Eu sou muito apaixonada por essa área também.
Então, sim, faço um mestrado e uma MBA basicamente ao mesmo tempo. Mas quando acabei ingressando, sendo aceita no programa de mestrado, eu basicamente fiquei poucas semanas presencialmente no laboratório e não tenho muitas imagens para compartilhar, sabe, pessoalmente com o pessoal. Então, por isso que a foto ali minha apontando para cima é no meu bloco, um dia quando eu passei ali, estava indo para um médico, acabei batendo uma foto no meu bloco, porque eu não posso deixar de registrar esse momento do LDL, que é o meu laboratório atual, que me deu a oportunidade de estar na UFSC hoje, e me impulsionando sempre para um intercâmbio. Pode passar, Ju. E aí, agora eu vou falar um pouquinho da minha Purdue Experience, que foi o período em que estive ali em março, abril de 2019. Eu tinha acabado de, né, terminar a graduação, ainda estava no processo de entender o que, que eu ia fazer no meu, e o que, que eu ia escolher de mestrado, e acabei indo visitar a Ju nesse período. E foi uma experiência excelente, uma experiência maravilhosa, em que aconteceu a oportunidade tanto de eu estudar inglês, fora da Purdue, mas era uma escola de inglês em que eu não tinha custos, o que é muito bom. E eu também tive a oportunidade de fazer parte de como aluna voluntária, em um projeto, uma atividade que eles tiveram fora do laboratório. Então, aqui eu tenho uma fotinho ali na Ju, foi uma madrugada extremamente fria, em que nós passamos embaixo da ponte, tinha muito vento, tinham várias pessoas trabalhando junto nesse projeto, era um projeto de uma ponte, que basicamente ele teria que colocar carga em cima da ponte para verificar se a ponte iria se, né, movimentar, iria acontecer alguma movimentação ali. Aí no centro nós temos umas fotos fazendo cabeamento, já ali acho que eram umas 10, 11 horas da noite, né, antes da gente iniciar esse trabalho, e ao redor tem algumas fotos ali no bloco de Industrial Engineering, que é a engenharia de produção, que nós falamos. Então, eu fiquei completamente emocionada e apaixonada pelo bloco. Tudo muito, é bem espaçoso, tem muitos laboratórios. Embaixo tem um laboratório basicamente com apenas impressoras 3D, é algo extremamente comum. O cafezinho também, fun fact da Purdue, o cafezinho também é tradicional, assim, carregar, principalmente para esquentar o corpo no frio de Indianápolis, né? Então, foi pouco tempo que eu passei por lá, mas foi uma experiência incrível. Eu consegui aprender bastante com a Ju. Visitei também o Bowen Lab, é um lab incrível, um laboratório gigante, parece que não tem fim. E eu espero voltar, não sei se em breve, dependendo da situação da pandemia, mas a expectativa é para que volte para o mestrado ou para a parte de doutorado, porém não na área da civil, como eu fui com a Ju, mas agora na área da logística. Era isso. Obrigada. Obrigada, Bru. É bom que apresenta um pouquinho da perspectiva de visão dela, né? Como visitante aqui. E agora, por que eu estou aqui apresentando essa palestra para vocês? Na verdade, eu fui selecionada pela Purdue University como Global Ambassador. O que é um Global Ambassador? Eu estou aqui na Purdue representando o meu país, representando o Brasil. Então, eu, como Global Ambassador, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu dar um stop sharing, vamos share a outra screen aqui, onde eu consigo colocar, por exemplo, eu, como vocês conseguem ver agora, esse aqui a minha página do Global Ambassador, onde tem esse videozinho que eu conto um pouquinho da minha história, tem um Q&A, que é Questions and Answers, sobre perguntas e respostas sobre a minha vida aqui na Purdue. Ele está todo em inglês, porque são para todos os alunos do mundo. Aqui também, como vocês conseguem ver, eu escrevi 2 artigos com as perguntas mais frequentes que eu recebo, né? Why did I choose Purdue for grad school? Por que a Purdue, né? Porque tem gente que no Brasil nunca ouviu falar da Purdue, e hoje vocês vão entender um pouquinho o porquê a Purdue, né? Então, aqui eu falo um pouquinho sobre por que eu escolhi a Purdue, e nesse outro artigo, que estão todos nesses links, eu também falo um pouquinho sobre funding. Afinal, eu estou aqui na Purdue, me bancando com o meu próprio trabalho. Eu vim para cá com bolsa do Ciências Sem Fronteiras, mas minha bolsa já acabou faz anos, né? Então, atualmente, eu trabalho para a universidade e qualquer um pode fazer isso. Você trabalha meio período para a universidade e você faz meio período dos seus estudos, e é exatamente isso que eu faço, né? Então, nesse artigo que eu escrevi, eu conto um pouquinho sobre esses detalhes, né? Vamos voltar aqui
para a apresentação. Eu só queria, então, caso você queira... Opa! Deixa eu botar um share novamente. Ju, só um minutinho, desculpa te interromper, mas eu gostaria que o pessoal colocasse no chat mais ou menos o que que fazem, de onde que são, para que a gente tenha uma ideia para direcionar já um pouquinho na hora de falar. Tá, gente, por favor, Se você puder também compartilhem. colocar no chat, se não quiser colocar o seu e-mail aberto para todo mundo, se você quiser colocar o seu e-mail só para mim ou só para a Bruna, porque a Purdue University também pediu para que eu coletasse a lista de nomes e e-mails, porque eles vão mandar um material bem legal para vocês com mais informações sobre a Purdue. Então, eu estou dando essa palestra aqui para vocês em função desse serviço que eu faço com a Purdue, que eu sou a Global Ambassador representando o Brasil. Se vocês tiverem mais curiosidades, podem acessar pelo QR Code os links que eu mostrei para vocês. E, afinal, por que a Purdue, né? Bom, esse é só um exemplo, né, da página da engenharia civil, porque eu sou engenheira civil. Então, por exemplo, se você está com medo, é impossível ser admitido na Purdue, não, 62% dos aplicantes são admitidos na Purdue, né? 40% dos alunos recebem funding, e agora você vai pensar, mas só 40%, então significa que 60% dos alunos não têm funding. Sim, é verdade, porém, eu gosto de salientar que o funding sempre é mais voltado para a galera que está fazendo doutorado. Por quê? Porque quando você está fazendo doutorado, você vai dedicar muito mais tempo, né, à universidade, você vai fazer pesquisa, que vai, né, levar o nome da universidade para grandes lugares. Então, eu digo, e aqui também nos Estados Unidos, muita gente não sabe, mas você pode aplicar diretamente para o doutorado. Por exemplo, eu fiz somente graduação e vim para cá, para Purdue, diretamente como aluno de doutorado. Sim, eu peguei o meu título de mestrado, que foi o meu Master's Underway, que a gente fala, já que eu tinha que fazer os créditos, eu fiz a defesa e peguei o título de mestrado também. Se eu não quisesse pegar o título de mestrado, eu não precisaria. Mas eu peguei porque eu sei que no Brasil muita gente não entende esse processo que você pode vir direto para o doutorado. E eu recomendo fazer isso porque se você tem essa disponibilidade de vir para cá para fazer mais tempo de estudo, o doutorado sempre te dá mais possibilidades de funding, né? Se você estiver competindo por um trabalho dentro da universidade com um aluno de mestrado e um aluno de doutorado, que tem as mesmas qualificações, teoricamente, o aluno de doutorado sempre vai ter prioridade. Aí também falo que a maioria do pessoal completa o degree aqui em poucos anos. Eu não sei se essa é a estatística do mestrado ou do doutorado, porque 1,7 anos para doutorado eu acho meio curto, mas talvez seja da galera do mestrado. Mas realmente aqui o pessoal também completa normalmente, né, dentro do período esperado. Por que Purdue? Purdue é famosa mundialmente, né? A Purdue está entre as melhores do mundo. Eu sei alguns rankings de cabeça, porque eu sou da engenharia civil. Por exemplo, em 2016, Purdue ganhou o título de melhor universidade em engenharia civil do mundo, em 2016. Atualmente, a engenharia civil da graduação está batendo junto com a MIT, a gente está em terceiro lugar mundial. Então, você pode ver também aqui, a Purdue também tem uma área da Purdue que incentiva a galera a fazer inovações, tem a Purdue Foundry, que também incentiva o pessoal a abrir a sua própria empresa. Então, a Purdue é muito famosa por várias categorias, e a Bruna, que é da engenharia industrial, também sabe, os rankings aqui da industrial da Purdue, que também são muito bons, são os melhores do mundo. A Purdue é famosa pelas suas engenharias. A Purdue tem vários outros cursos de diversas áreas, mas com certeza o forte, os melhores rankings mundiais são na área das engenharias. Agora, muita gente fica perguntando onde é que fica a Purdue finalmente. Só um parênteses, desculpa te interromper de novo. Vale? A Purdue está entre as melhores dos Estados Unidos no ranking de engenharia industrial também. Não, a gente não pode falar produção, é Industrial Engineering. Tá sempre em primeiro e segundo lugar, assim, nunca vi muito abaixo, nada assim abaixo disso. Diria que em primeiro. Obrigada, Bru. Eu não sei todos os rankings de todos os cursos de cabeça, mas você pode dar uma olhadinha aí no Google. E também só para dar uma situada, né? Eu acredito que todo mundo aqui sabe onde é que fica localizado os Estados Unidos, né? Então, a Purdue, esse pontinho aqui de coraçãozinho que eu coloquei, que ela fica exatamente, não no meio, mas a Purdue fica a uns 40 minutos, 1 hora de carro dirigindo de Indianápolis, que é uma grande cidade, e a umas 2 horas de Chicago, que também é uma grande cidade.
E também eu já fiz de carro até Nova York, dá acho que umas 12 horas de carro, mas dá para fazer. E também já fiz até Orlando de carro, que também dá para fazer, mas aí eu acho que foram 2 dias de viagem, mas também dá para fazer. Então, a Purdue fica localizada numa cidade de West Lafayette, no estado de Indiana, uma cidade pequena, é uma cidade, eu acho que tem 30 mil habitantes, né? Porém, a universidade tem mais de 40 mil alunos, então simplesmente a cidade dobra de tamanho com a universidade, né? Então, a universidade é muito famosa e muito grande na região e fica muito bem localizada. E você pensa, mas é uma cidade pequena. É uma cidade pequena, mas fica muito bem localizada entre cidades grandes. E o bom de ser uma cidade pequena é o custo de vida, porque você tem um custo de vida muito baixo, então é fácil você se manter com o seu salário que você ganha trabalhando dentro da universidade, você consegue pagar todas as suas despesas e se você for bom na matemática, souber economizar um pouquinho, ainda dá para passear e viajar ao redor, porque o custo de vida é muito baixo. Então, por exemplo, quando você for aplicar para uma grad school, que é mestrado, doutorado, você também precisa pensar no custo de vida, né? Você vai ter que se sustentar com o seu salário. Se você for, por exemplo, Califórnia, né? São localizações mais caras, Nova York, nem se fala. Então, aqui em West Lafayette, Indiana, é muito bom o custo de vida. Outra coisa que eu falo é para se envolver, né? Ou, por exemplo, eu sou Global Ambassador representando o Brasil dentro da Purdue. Eu também participo do Minority Engineering Program, que são o programa para os alunos de minoria dentro da universidade, também faço trabalho voluntariado com eles sempre me ajudaram. Eu também dou aulas voluntárias de português e espanhol. O WIP, que é o Women Engineering Program, onde eu também comecei como voluntária, né? Participei como leadership team do GWEN, que é o Graduate Women Engineering Network, que é das mulheres de graduação, né, da engenharia. E com base em todas essas minhas experiências como voluntariado dentro da universidade, que foi também me auxiliou a conseguir o meu Graduate Assistant, a minha posição de trabalho dentro da universidade no URMC, University Residence Multicultural Connections, que na verdade, a universidade onde os alunos moram dentro da universidade, que são os alunos de bacharelado. Esse foi meu primeiro trabalho oficial dentro da universidade. Atualmente eu trabalho com as mulheres na engenharia. E, obviamente, você trabalhando dentro da universidade, você tem tuition waiver, você não precisa pagar a sua tuition, e você ainda recebe um stipend, que é um saláriozinho, né? Nada monstruoso, você não vai ficar milionário, mas que você consegue se sustentar e bancar os seus estudos. Algumas curiosidades sobre a Purdue. A Purdue, como eu falei, atualmente ela teve um recorde de enrollments, foram mais de 45 mil alunos inscritos nesse ano na universidade, com toda a pandemia, mais de 10 mil alunos de mestrado e doutorado, e a gente tem, a Purdue também é muito voltada para alunos internacionais, como você pode ver, essa é uma foto aí do prédio central da Purdue, são mais de 125 países representados aqui na universidade. E agora, o que seria um graduate school, né? Porque no Brasil tem gente que não sabe. Aqui a gente chama de undergrad, a galera do bacharelado, e graduate school, a galera do mestrado e doutorado, né? E normalmente a galera do mestrado e doutorado quer objetivos profissionais, né? Tu tá procurando um conhecimento mais específico, por isso que você vai para um mestrado, um doutorado. Graduate School, como que difere da undergrad, do bacharelado? Eu acho que para mim o principal, quando eu cheguei aqui, foi aquela diferença no Brasil. Se eu estudasse o que estava no livro, eu sabia o que ia cair na prova, e para mim eu nunca tive muita dificuldade, porque era basicamente você estuda no livro e está na prova, né? Aqui eles exigem que você raciocine em cima do seu conhecimento, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente fala, o professor fala, a prova é open book, você pode pesquisar no livro, você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar no que for, e você não vai achar a resposta, porque a resposta está dentro da sua cabeça, né? Então, por exemplo, eu tive provas aqui na Purdue que você tinha que fazer design, sei lá, de fundações. Então, você pode pesquisar no livro, onde você quiser, que a resposta vai estar dentro da sua cabeça. Você que tem que saber avaliar e processar o conhecimento, e eu acho que essa é a principal diferença da graduação para o mestrado e doutorado. Não é simplesmente copiar do livro, você tem que raciocinar em cima. E também, como eu falei, as Exatamente. diferenças... É bem isso, né, Bru?
É bem isso. Depois que eu entrei no mestrado, tem professor que fala assim, pode procurar onde quiser, mas eu faço perguntas que nem eu sei a resposta, então eu vou ler a tua resposta. Se eu achar que faz sentido, eu vou te dar como um correto. E é realmente assim. Às vezes o professor, ele faz pergunta para te instigar a pensar. Eu vi aqui que tem bastante gente da graduação, então eu acho importante a gente comentar isso, sabe? Que é onde a gente bota a cabeça para trabalhar. Exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho das diferenças dos diplomas que existem aqui. Por exemplo, tem o Research Master's Degree, que, por exemplo, você pode vir fazer o seu mestrado com pesquisa no final. Ou você pode fazer o Master's Non Thesis, que foi o que eu fiz. Por quê? Porque eu já fui aprovada direto para o doutorado, então eu não precisava fazer uma pesquisa de mestrado, porque normalmente a galera que faz a tese no mestrado tem o objetivo de depois aplicar para um doutorado. Eu já estava no programa de doutorado, então eu fiz o Master's Non Thesis para focar já direto na minha tese do doutorado. Agora também tem a diferença aqui, o Doctor of Philosophy, que é o que eu estou fazendo, PhD. E tem o Doctor Degree, aqui tem essa diferença, por exemplo, médicos, dentistas, veterinários, que essa área é mais médica, então normalmente é o Doctor Degree. E o Doctor of Philosophy, né, que é o que eu estou fazendo, que é o foco, né, numa área específica, né, aquela piada que a gente fala que é o doutor que não salva vidas, né, mas é o Doctor of Philosophy. Ah, benefícios, né? Eu acho que esses benefícios são claros, né? Você tendo principalmente você está exposto aos melhores do mundo num mestrado, no doutorado ao redor do mundo, né? Eu tive palestra com um engenheiro que consertou a Torre de Pisa, eu jantei com um astronauta que foi diversas vezes ao espaço. Então, você vai ter um reconhecimento profissional, né, em função de você ter acesso a esse tipo de coisa. Graduate School, mestrado e doutorado é certo para mim, né? Por que eu deveria entrar no mestrado e doutorado? Os benefícios, né? Com certeza você vai aumentar suas capacidades, principalmente, por exemplo, um engenheiro civil, eu vejo pela minha área. Você sai formado, mas você tem um conhecimento meio que de tudo, mas você não tem conhecimento específico de nada, né? Então, você tendo um mestrado, doutorado, a minha área é Geotechnical Engineer, engenharia geotécnica. Então, graças ao mestrado e ao doutorado agora que eu tenho mais esse conhecimento específico, né? Agora, como você vai escolher a universidade que você vai? Com certeza, aqui nos Estados Unidos, e eu acho que no mundo inteiro, você sempre vai pensar sobre o currículo que a universidade tem a te oferecer, os rankings mundiais, né? Talvez no Brasil tem gente que não conheça os rankings mundiais da Purdue, porque normalmente eles focam, né, por exemplo, Harvard é famosa por business, medicina, MIT também, mas a Purdue tem rankings, por exemplo, agora a gente está batendo frente a frente com o MIT, né, na engenharia civil, e então a gente tem também a Cutting Edge Facilities, por exemplo, o Boeing Laboratório é um laboratório monstruoso que tem todos os tipos de equipamentos que você possa imaginar, e foi graças a ele que a gente ganhou em 2016 o título de melhores do mundo, né? Então, você tem que avaliar tudo isso quando você for fazer uma experiência internacional. Por que você quer fazer uma experiência internacional? Esse também é outro ponto. Por que eu vim para o exterior? Porque eu achava que o que tinha no Brasil, talvez eu estava buscando algo mais. E principalmente na minha área de engenharia civil, eu sei que o laboratório, por exemplo, do Boeing é algo que não existe no Brasil, né? Então, esse foi um dos meus objetivos. E também financial support. Por exemplo, quanto maior a universidade, mais opções de financiamento, né? Mais opções de trabalho dentro da universidade você vai ter. Agora também você quer, eu também estou dando mais um overview, uma visão geral do que eu conheço, de como foi o meu processo, mas se você tem mais dúvidas específicas, né, eu vou até jogar o link aqui, você pode pegar gradinfo@purdue.edu, e é o pessoal, ou você também pode escanear aqui o QR Code, que você chega direto no formulário para a Purdue diretamente te mandar mais informações, mas você também coloca no chat seu nome e e-mail, que eu vou encaminhar o nome e e-mail do pessoal que participou hoje aqui, para a gente mandar mais informações sobre a Purdue. Aí todo mundo fica apavorado, né? Tipo, como é que eu vou aplicar, como é que são os processos e tudo mais. Mas, com certeza, o básico, acho que todo mundo sabe, né? Tem que ter proficiência em inglês, as suas aulas vão ser em inglês, não tem como fugir disso. Você tem que falar inglês.
Você pode fazer o TOEFL ou o IELTS. Eles têm, acho que as notas mínimas que você vão ser aceitas. E com certeza, né, gente, não precisa ficar com medo. Eu acho que todo mundo tem um certo medo dessas provas. Eu, quando apliquei, eu tive que fazer o TOEFL mais de uma vez. O GRE, né, que é o Graduate Record Examination, também é uma prova em inglês, tipo TOEFL, mas que vai exigir conhecimento, né? Então, e também tem o GMAT, que é para a galera que vai para a área de business, que são provas que são para pessoas já graduadas, né? Então, se você já tem um diploma de graduação, você vai ter que fazer essas provas para entrar no mestrado, doutorado ou GMAT, no caso de um MBA. Então, são basicamente isso. Mas também eu recomendo, não aqui, se você quiser escanear o QR Code, tem os específicos das provas de inglês. Cada programa, por exemplo, os requirements da engenharia civil vão ser diferentes dos requirements da engenharia industrial. Com certeza você vai precisar dos transcripts, que seriam as notas da sua graduação, recommendation letters, que seriam as cartas de recomendação de professores, chefes, né? Todo mundo que já trabalhou contigo num formato profissional. Statement of Purpose, que é uma carta onde você vai escrever o porquê você quer vir para Purdue, contar um pouquinho da sua história. Eu acho muito legal essas cartas porque dá a possibilidade de você explicar a sua história. Porque às vezes você tirou uma nota baixa numa disciplina, mas foi num momento turbulento da sua vida, ou você pode se explicar o porquê do teu histórico profissional. Eu acho que isso é muito interessante, é que eles dão muito valor na pessoa como um todo, entendeu? Eles não veem somente, lógico, você tem que apresentar boas notas, mas eles veem a pessoa como um todo. E você utiliza dessas cartas para você se apresentar para a universidade. E você vai, obviamente, apresentar, né, o seu resume ou currículo vitae, o seu currículo, né, as suas experiências profissionais, acadêmicas. E basicamente, essas são as provas. Não é nada impossível. Todo mundo que está aqui na Purdue, ou seja, mais de 45 mil alunos, né, fizeram esse processo. Demanda um pouquinho de dedicação, mas eu acho que eles já fazem isso porque você obter um mestrado, um doutorado, vai demandar dedicação, né? Você vai ter que se dedicar a isso também. Então, se você não está disposto a se dedicar nem para entrar na universidade, quem dirá para conseguir o diploma, né?